assistente jurídico para gerente de escritório de advocacia, empresário do direito e mentor. Recebam Dr. Juan Guimarães. Juan, é um prazer te receber aqui no meu podcast. Muito obrigada por aceitar o convite. Nada, eu que agradeço. É uma honra estar aqui, segunda pessoa sentada aqui no seu podcast. Eu me sinto, assim, honrado demais. Para mim é um privilégio te receber, Juan. E como eu acabei de falar ali, né, em 3 anos, olha essa trajetória, essa curva que você fez. 3 anos de advocacia, a gente ainda considera um jovem advogado, né? Salvo engano, acho que até ali os 5 anos de credencial da inscrição ali da OAB. Então, olha essa trajetória. E é muito bacana te trazer aqui no podcast como segundo episódio, com o máximo orgulho, Juan, porque eu posso dizer que eu te conheço desde o começo, né? Desde os primórdios. Desde o assistente jurídico. Então, eu pude acompanhar essa sua trajetória. Eu queria que você compartilhasse um pouco com quem está nos assistindo, que normalmente pensa o seguinte: não, o jovem advogado ele só vai começar a ter sucesso depois que passam os primeiros 5 anos. E você está aqui para provar que não é bem assim, não precisa ser. Então, eu queria te ouvir um pouco. Primeiramente, mais uma vez, é um prazer estar aqui. Eu acho que, assim, eu me sinto totalmente honrado de fazer parte desse projeto, que é o seu projeto de Papo de Controladoria. Eu acho que, na nossa vida, a gente tem que ser grato a muitas pessoas, né? E obviamente, a gente tem que se dar um mérito, e muitas das vezes, inclusive eu vou falar disso aqui hoje um pouquinho, a gente tem que se dar um mérito várias vezes, mas a gente não pode esquecer de quem nos ajudou, não com oportunidades ou algum tipo de coisa, mas com palavras, com mensagens, com qualquer tipo de coisa, de acreditar no potencial, sabe? Eu acho que isso é muito importante. Eu tô aqui agradecendo você publicamente por isso. Você sabe disso, eu não precisaria, mas estou aqui agradecendo publicamente você por conta disso, porque assim, mas primordial. Esse coração grato, ele vira muita chave, né? Às vezes as pessoas vão crescendo na trajetória e esquecem dos pequenos começos. Então, compartilhe um pouco com a gente, com quem não conhece, Juan, da tua trajetória. Vamos lá. Comecei... Primeiro de tudo, vou falar... porque sempre tem um começo antes do começo, né? Quando eu vi uma oportunidade de uma vaga de assistente jurídico, eu me fiz ali a candidatura, mas eu falei assim, não vou passar. Minha vida estava meio maluca, porque eu já trabalhava como estagiário em outro escritório e tinha acabado de passar como bolsista na Emerge, né? Para quem não conhece, a Emerge é a Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro. Que não é qualquer um que passa como bolsista. Passei em 5º lugar. E aí consegui uma das vagas, e aí eu não ia poder mais continuar no escritório que eu fazia o estágio. E aí cheguei para o meu antigo chefe, expliquei a situação, e ele abertamente, somos amigos até hoje, inclusive. A importância de ser grato. Ele falou, Juan, é uma pena que você vai estar saindo, mas eu não tenho como te manter, porque você vai estar tendo que fazer a Emerge lá no centro do Rio, depois voltar para cá, não tem como a gente conciliar isso, mas eu agradeci e falei, vou me candidatar a essa vaga aqui, que apareceu ali, acho que foi 2 dias depois que eu saí, eu falei, mas eu acho que não vai dar em nada, vamos tentar. E essa vaga, então, você não procurou, ela apareceu? Não procurei, ela apareceu. E aí me candidatei. E aí fui passando nos processos seletivos, que inclusive você patrocinou. Pois é, pessoal, eu estava nesse processo seletivo, vocês acreditam? Ela estava, que me falaram depois foram mais de 1.000 currículos. Sim. Né? E aí, era um escritório, e é um escritório que recebe muito currículo. E bons currículos. Bons currículos, com excelentes profissionais, né? Eu aprendi muitas coisas lá, que eu levo para minha vida toda. E passei nesse processo seletivo, não esperava, mas passei. E virei assistente jurídico nesse escritório. Só que aí começa uma alavancagem, porque dali, logo depois, quando eu passei, alguns meses depois, eu tive minha aprovação na OAB. Caramba. E aí não daria para eu conseguir continuar no escritório por conta dessa questão da OAB, por questão de logística e tudo mais do escritório. E eu fui me aventurar na advocacia. E aí eu fiquei ali 1 mês na advocacia, só que por questão de gratidão, nesse escritório que eu trabalhei, fizeram uma ponte, um contato e me ofereceram, pela experiência que eu tive durante uns 3, 4 meses nesse escritório que eu trabalhei. Caramba. Aí um dos sócios viu o meu potencial naquele escritório. Um dos sócios desse primeiro escritório? Desse primeiro escritório. Aí viu meu potencial e falou, Juan, tem uma colega minha que trabalha para réus, né, ali que são proteções veiculares.
algo que eu nunca tinha visto. Nunca tinha atuado. E ele falou, ela tá pra ganhar bebê. Eu falei, muito bem de você. E ela tá com 9 meses, ela precisa de um gerente jurídico pra assumir, porque ela não pode contratar agora um advogado. E ela precisa de um gerente jurídico. Você já pegou sua bebê? Eu falei, peguei. Aí ele falou, então vou lá. Mas você conversa com ela, vê e tudo mais. Olha isso. E aí, um mês depois, Então, peraí, de assistente... eu falei direto pra... Gerente jurídico. E aí, nesse escritório, tinham outros 3 advogados que eu entrei sem experiência nenhuma para gerenciar aquela galera. E aí, foi uma experiência assim, maravilhosa. Mas eles enxergaram o potencial em você. Isso que é bacana. Porque quando a gente... Desculpa te interromper, Rua, mas quando a gente fecha portas, quando a gente encerra ciclos, às vezes as pessoas têm a tendência de achar que acabou. E normalmente as pessoas encerram mal, né, os seus ciclos. E essa tua trajetória mostra que o teu primeiro escritório lá como estagiário, o teu antigo empregador saiu assim com o coração triste, né? Mas te desejando sucesso no futuro. No segundo também já não cabia mais, tu pegou ali tua OAB, foi na tua trajetória de advogado autônomo. Mas mesmo assim, um sócio viu o potencial de você se tornar gerente em outro lugar. Em outro escritório. E assim, eu falo até hoje com ela, ela é minha amiga. Chayane, se você estiver vendo esse podcast, você sabe que eu tô falando de você. Vamos encaminhar ela foi maluca em ter me contratado. Porque assim, ela tava no caso, ela acho que ela tava com 8, 9 meses de gravidez. 9 meses pra ganhar o neném. Pra ganhar o neném. E ela confiou, né, nesse outro sócio desse outro escritório. E fez, óbvio, teste comigo, vários testes comigo, né? E ela me contratou e falou assim, ó, a partir de agora eu não respondo mais o meu WhatsApp, você se vira. E eu fui entrando ali naquele meio jurídico, fui vendo tudo, mas assim, foi eternamente grato a sempre por onde a gente passa, né? Exato. E dali eu consegui evoluir muito, né? Porque eu tava ali, eu tinha acabado de entrar na advocacia, então tava vendo ali como é que funcionava. Mas para todo mundo, até mesmo para os meus subordinados ali, eu tinha que passar uma segurança. E eu sanava as dúvidas dos outros advogados já com 5, 6 anos já de carreira. Caramba. Então, assim, é algo que bate com medo, mas você tem que encarar. Sabe o que eu tava pensando aqui? Até anotei, né? As oportunidades, elas foram surgindo na sua vida. Mesmo sem se sentir preparado o suficiente, você teve coragem e isso acelerou o seu crescimento. É uma das coisas que assim, eu sempre falo para todo mundo. Para as pessoas que vêm me procurar querendo dicas e tudo mais. Não tenham medo. Obviamente, a gente sabe da realidade de muitos brasileiros. Tem conta para pagar, não pode abdicar de um emprego e tudo mais. Mas eu sempre confiei muito na minha fé e sabia que ia dar certo. E eu falava, Deus, se não for para ser da sua vontade, eu vou fazer outras coisas. Porque na pandemia eu cheguei a vender bolo. Antes de entrar nesse primeiro escritório, eu já trabalhei em pet shop. Então, sempre trabalhei. Na faculdade eu fazia... Não posso falar isso aqui, mas eu vou falar. Opa, corta. Eu fazia trabalho para os meus colegas na faculdade. Então, eu sempre me virei para ganhar dinheiro. E eu falava isso. Se não for para dar certo, eu vou entrar. Se não der certo, eu vou fazer alguma coisa. Eu vou dar um jeito. O trabalhar nunca foi um problema, Nunca foi um problema. E aí, eu confiava bastante. Eu falava, não, vou fazer dessa uma oportunidade. Eu vou criar essa oportunidade. Vou fazer dessa uma oportunidade. E eu vou trabalhar em cima disso até mesmo para o meu crescimento profissional. E foi dando certo até o ponto de eu chegar e falar assim, muito obrigado, minha amiga, não tem mais como ficar aqui, porque agora tem que seguir o meu sonho de abrir o meu escritório. E aí foi onde eu abri o meu escritório. E isso tudo, parece que é muita coisa, mas isso tudo em 3 anos. Em 3 anos? Você tá entendendo essa trajetória? E aí eu agradeci a oportunidade e tinha também outros planos. E aí eu fui abrir um escritório. Que não estava nos meus planos abrir com sociedade, mas acabou que um dos meus o meu sócio, na verdade, foi um dos meus estagiários nesse outro escritório da minha amiga, que é o Dr. Federico. Caro estagiário está assistindo, faça bem o seu trabalho. Você não sabe que, de repente, teu sócio está ali dentro. Exatamente. Não é? Exatamente. E aí, a gente conversou muito, ele fez algumas propostas para mim, eu fiz propostas para ele também, e fechamos a sociedade, hoje estamos aí. Ele, inclusive, foi um dos meus mentorados, que a gente vai falar ainda sobre aqui. A gente vai chegar nesse ponto. Passou na OAB rapidamente de primeira, e foi um dos meus mentorados, e a gente abriu sociedade, e o escritório a gente abriu em... não me lembro agora a data, mas acho que a gente vai completar ainda 2 anos. Olha isso. Vai completar ainda 2 anos. Uau, Rua. E aí a gente fez essa crescente toda aí, e agora já conto com colaboradores internos e externos. Nesses 2 anos, quantos colaboradores você tem hoje no seu escritório, Juan? Hoje, no escritório... Vocês começaram vocês 2? Nós começamos nós 2, mas hoje no meu escritório eu conto com 4 colaboradores internos e 6 externos. Uau!
Eu costumo falar que não são colaboradores, são 10 famílias que eu tenho. Mas a minha, do meu sócio, são 12 famílias. 12 famílias sob a 12 sua famílias. responsabilidade em 2 Em anos. 2 anos. É possível ser próspero, ter sucesso sendo jovem advogado, Rua? É totalmente possível, Paloma. Eu acho que as pessoas têm mais medo do que receio. E a gente também tem que... Tem aquilo, a gente tem que reconhecer. Porque tem profissionais que vão querer ficar trabalhando para os outros e tá tudo certo. Exatamente. É porque tem pessoas que são empreendedoras, que vão correr atrás e tem um ônus muito grande com isso, porque não é só bônus, não é só Senão lucro. todo mundo era empreendedor. Exatamente, porque o empreendedor tem que ter estratégia. É o empreendedor, você sabe muito bem disso, a gente não tem hora para acabar de trabalhar. Tem hora. É 24 horas full. Só que tem uma coisa que eu tô aprendendo agora com você. Boa. Não troque o seu CNPJ pelo seu CPF. Então, eu tenho me dado esses descansos no final de semana. Repete com calma, olhando pra câmera. Você que tá aí, jovem advogado, tá começando agora na advocacia, tá fechando seus contratos, ou até mesmo você, dono de escritório, não troque seu CNPJ pelo seu CPF. Não troque o seu sono de qualidade, não troque sua saúde por fazer um processo, fechar um contrato, revisar uma petição. Isso vai chegar a conta lá na frente para você. A gente O CPF, ele é muito importante, né? É muito importante. Você ter essa qualidade de vida, você volta renovado pro seu trabalho. É isso né? aí. E aí, eu aprendi isso muito com você. E voltando ao que a gente estava falando, tem essa questão de você ser o empreendedor e você ser o trabalhador. E tá tudo certo, porque às vezes não é da vontade da pessoa. Eu tenho hoje colaboradores no meu escritório que eu já enxergo que tem muito potencial de ter, ser o seu dono de escritório, seu próprio negócio. E vejo profissionais hoje que estão ali e falam, doutor, se tiver oportunidade aqui, eu pretendo ficar, eu quero ficar e quero crescer. E tá tudo certo. Isso. E a gente tem que encontrar no mercado de trabalho essas pessoas que têm essa ambição. Exatamente. Né? A gente costuma dizer o seguinte lá na empresa, o Dr. Juan. Para trabalhar com a gente busca profissionais que tenham 3 habilidades. Fica a dica para quem quer nos enviar currículo, que a gente recebe bastante, inclusive. Verdade. Mas garra, vontade. Eu não tenho como ter vontade por você. Exatamente. A garra vem de você, a vontade de fazer. Segundo, ambição. A pessoa tem que ter um desejo grande, ela tem que querer chegar em algum lugar. E o terceiro ponto é técnica. Não adianta você ter garra, expediente para fazer acontecer. Não adianta você ter um desejo de chegar em algum lugar se você não tem o conhecimento para alcançar. Aqui na tua trajetória, você foi narrando ali, a gente enxergou tudo isso. Garra, vontade, ambição e conhecimento técnico. Você até reconhecia. Sócrates, né, já dizia, eu sei que nada sei. Então, reconhecer que não sabe não é um problema. Exatamente. Mas o que você faz a partir dessa informação? Você foi atrás de conhecimento. Se aperfeiçoou, se destacou e hoje tá aí. Exatamente. Né, Outro dia até eu falei com as meninas, eu estudei, que elas me perguntaram assim, doutor, o que eu vou fazer nesse processo aqui? Aí eu falei assim, olha, tem uma tese, não tinha mais nenhuma outra alternativa. Eu falei, olha, tem uma tese que eu estudei há muitos anos atrás, mas vê se é isso, procura no Google. É a tese da prova diabólica. Pesquisa isso, mas é isso. Se não for esse nome, é outro nome. Que assim, se eu não tenho mais como produzir essa prova, se o juiz quiser, ele pode fazer dessa forma ou segue dessa forma que tá. Pesquisaram lá e era isso mesmo. Falaram, caraca, doutor, é mesmo. Eu falei, pô, eu estudei. Isso aí. Eu sei do que eu tô falando. Tem que ter base, né, Rua? Tem que ter base. Eu vejo isso muito, Paloma. Até um pouco do desabafo aqui. Eu não gosto de fazer rixas de geração, tá? De gerações. Mas a geração Z, esses novos estagiários... Tá um desafio. Tá um desafio. Porque eu falo isso na minha época, mas não é uma época, né? Ainda vou fazer 30 anos. Mas há uns 10 anos atrás, né? 5 anos atrás, mais ou menos, a gente tinha essa garra. Tinha. Eu não sabia. E vários locais de trabalho viravam para mim e falavam, se vira. Você foi contratado para isso. E a gente tinha essa noção. Sim. Estou recebendo e eu vou fazer o meu trabalho. Eu vou pesquisar. Não achei em lugar nenhum, eu vou para o livro. Eu vou me tornar especialista ali para eu fazer aquele determinado tema ou aquele determinado processo. Isso tudo é importante. Se você não tiver técnica, até mesmo se você não tiver o conhecimento de algo que você não sabe, mas por outros princípios que você sabe, por você ter estudado, você consegue fechar um contrato, você consegue fechar um cliente. Isso tudo é muito importante. E nessa era, Juan, eu costumo dizer até o seguinte, onde todo mundo precisa ir para o digital. Não, a gente tem que ir para o digital, a gente tem que produzir conteúdo. Aí eu falo o seguinte, para produzir conteúdo, você tem que ter o quê? Conteúdo. E é tanta gente desesperada por produzir conteúdo que não possui conteúdo
Esse é o problema. Isso. Então, puxa, temos que ir para as redes sociais? Temos. Se você não estiver nas redes sociais hoje em dia, de fato, se você não tiver ali com o teu marketing no digital, realmente a sua advocacia, ela não vai sobreviver daqui a algum tempo. Mas para você produzir conteúdo, você precisa ter conteúdo. Não dá para ir só de aparência. Eu aparento ser um advogado, eu aparento ter conhecimento. Precisa ter a base, precisa ter o conhecimento. E essa tua fala sobre o conflito geracional, eu sei que você falou, olha, eu não queria falar sobre isso, mas a gente vai falar sobre isso. Tudo bem? Vamos falar, sem problema Esse é um nenhum. ponto muito importante. Olha, eu já ouvi tanta história e eu já vivi tanta coisa nesses processos seletivos da vida, né? Eu já ouvi histórias de estagiários passarem no processo seletivo, serem contratados pelo escritório. Tô falando dessa nova geração. Uhum. E a mãe do estagiário ligar para falar que ele tinha dentista e de que ele tinha judô. Ele não poderia seguir aquela carga horária. Você acredita? Gente, isso acontece. Eu tô mudando um pouco a temática para não falar propriamente dito as atividades, mas é o ápice. É o ápice. E a gente se pergunta para onde que vai, né? Mas, ao mesmo tempo, existem os fora da curva. Sim. Temos um Juan aqui para provar. Existem os fora da curva. E hoje em dia eu costumo dizer até o seguinte, Juan, que o olhar do dono, do empresário, ele precisa buscar esses, né? É olhar para esses fora da curva, esses que a gente chama de outlier, e dizer assim, preciso potencializar. Ele precisa ser um Juanzinho dentro aqui do meu escritório. Ele precisa enxergar que cabe crescimento aqui dentro, né? Então, é essa temática que a gente tem observado. E até a gente fala sobre isso no meu livro, A Menina que Contava Prazos. Tô louco pra ler. Né? Amanhã você vai receber em primeira mão. Então, essa pauta me chama muita atenção e eu estudo muito sobre isso. Né? A gente tem que entender o momento histórico em que a gente está e como trabalhar com essa nova geração. Né? Mas seguindo aqui, Juan, tem uma pergunta que eu quero te fazer, que é o seguinte. O que você recomenda, tá? O que você recomenda para o jovem advogado que às vezes vem com essa crença limitante de que não, tudo bem, é porque eu sou jovem, é por isso que eu não tenho sucesso ainda, tudo bem, é porque eu tenho uma carinha de novo, tudo bem, é porque eu ainda não tenho 30 anos. São palavras de afirmação que eles vão aceitando para si, né? Então, eu queria que você desse uma dica de ouro, assim. Se você pudesse falar com o Juan de alguns anos atrás, o que você diria para esse Juan? Por onde ele tem que começar? Eu vou falar exatamente o que eu fiz e exatamente o que as pessoas que aplicaram isso conseguem chegar onde chegam. Que são amigos meus, colegas meus que falam, caramba, Juan, tu já tá 2, 3 passos na frente, como é que você faz isso? O que acontece? Primeiro de tudo, essa limitação que a gente carrega, mas essa galera dos anos 90, início dos anos 2000... Olha, eu sou essa galera dos anos 90. É uma limitação, porque ainda mais na nossa profissão, advogado, você bota lá, eu sou muito visual, mas você tem lá um advogado barbado, que isso é uma questão cultural que foi criado pelas novelas da televisão. Isso é muito importante. Por quê? Qual é a imagem que vem de advogado na sua cabeça quando via novela? É aquele cara mais gordinho, mais velho, um pouquinho grisalho, com a pasta na mão. Esse mesmo. Essa é a imagem de advogado, retratado. E aí, quando um cliente vai contratar, isso pela questão lógica do cliente, ele tem a opção de ter 2 pessoas ali para contratar. Ele vai ter esse advogado, que ele já tem aquela imagem na cabeça dele, do advogado mais barbudo, que gera experiência. Não, ele é mais experiente e tudo mais. E tem você. Tem nem barba no rosto. A mãe leva no judô, 20 e poucos anos na cara. E às vezes não paga nem o lanche da tua namorada. Né? O Juan, ele é direto, eu gente. Esqueci de avisar no começo. Não, porque essa geração, os homens estão complicados. Tá desafiador. Vamos lá. É pra pagar as coisas. E aí, o que acontece? O cliente... Eu coloco por mim, vai preferir quem tem mais experiência. Se você for num hospital para você ser operado, você vai preferir ser operado com o cara que acabou de sair da faculdade, novinho, tá lá top, ou a menina novinha, ou a mulher já que você vê ali, uns 40 e poucos anos. Ela tem experiência. Ela tem experiência. Tu viu uma ruga ali, ó, tu já não tem experiência. E isso é um tabu que a gente tem que quebrar. É verdade. Os jovens advogados têm que quebrar. Até porque quando eu falo jovem advogado, são até as pessoas mais velhas que estão com o tempo de OAB, exatamente. Estão pegando a OAB agora. Então, assim, o que você precisa fazer? Primeiro de tudo, criar autoridade. A autoridade não vai vir sem conteúdo, que é o que a gente estava falando. Se você agrega o seu conteúdo, você vai agregar autoridade.
E não precisa ser, talvez, até algo muito específico. Ah, eu quero só previdenciário, vou postar só previdenciário, beleza. Mas se você quiser pegar outros casos também, se é uma questão ali de um escritório mais full service, né? Que a gente fala mais assim, no brasileiro é full service. Exato. Você vai pegar um caso de família, faça um reels de família de um caso que você pegou. Isso é muito importante. Pessoal, aqui, ó. Mas não comentando sobre o caso, tem que ser dentro dos limites dos ali, limites né? profissionais que o nosso estatuto permite. Mas assim, solta um reels ali, com certeza alguém vai mandar para outra pessoa e você vai criar uma autoridade. Aí quando a pessoa entrar na sua vitrine, que são as redes sociais, ela já vai verificar, vai falar assim, opa, ele entende do assunto. Opa, isso aconteceu comigo. Opa, ele conseguiu deferir um benefício para aquela pessoa e pode ser o meu caso. Então, assim, isso vai agregar experiência, a gente acaba quebrando o tabu desse advogado velhinho barbudo que foi criado pelas novelas e pelos filmes, né, dos anos 2000, dos anos 90, e a gente começa a colocar a agregação de valor mental naquilo que a gente está fazendo. Entendeu? Olha, deixa eu só recapitular aqui. Autoridade, primeiro passo, e a autoridade está atrelada a conteúdo. Exatamente. Eu anotei storytelling, que é essa juventude aí, eu me sinto assim também, já está mais habituada com esse tema, que é contar essa história através do Rios. Gente, isso me prende. Me prende total. Começa contando uma história que eu fico ali, prestando atenção. Por quê? O ser humano tem curiosidade. Né? Então, quando você pega o gancho ali, trazendo um contexto, né, de uma história, algo que você viveu, viu, prende a pessoa, traz o conteúdo, né? Exatamente. E aprender também a criar byte, né? A gente chama na internet de byte. Vou até dar uma dica aqui, eu poderia cobrar pra dar essa dica, hein? O byte, ele funciona nos 3 primeiros segundos do vídeo. Boa. Então, se você cria ali algo rápido que vai prender a pessoa, ela com certeza vai passar... Vai até o final. Até o final do seu vídeo. Tem que ter essa... Tem que ter esse feeling no início. Então, você tem que criar ali... Pode até falar um corte ali, uma besteira, mas seu conteúdo vai ser sério depois. Entendi. Mas você cria começar aquele vídeo assim... Oi, bom dia, meu nome é Paloma. Não, esquece, eu pulo. Eu pulo Nem o vídeo. Eu me aguento falando. Eu pulo o vídeo. Então, assim, você tem que começar ali... Você não tem noção do que aconteceu hoje. Exatamente. A pessoa fica. Fica. Tá vendo? Entendeu? Ou 100 mil em honorários. Aí já passa ali falando, explicando o que aconteceu, que foi um processo de 2 anos e tudo mais. E falando que é um benefício. Aí você consegue construir. Mas você prende a pessoa. Sabe? Excelente. Isso a gente chama de byte, né? Nos vídeos ali dos Reels, de TikTok e Instagram. Então, isso é muito importante para você quebrar esse tabu e seguir ele com a sua autoridade. Porque tem muita gente, por exemplo, é porque eu tô de barba. Se eu tirar a barba, ninguém dá nada, ninguém faz contato Não, a gente comigo. fala que barba é a maquiagem, do homem. A mulher, ela passa aqui uma base, um rímel, né? Coloca um cílio no cílio, mas o homem é a barba. Exatamente. Né? Pra você dar aí outra coisa, minha amiga, minha amiga. Eu não falo muito pra mulher, porque a mulher, ela tem um cuidado mais caprichoso. Mas, pô, já fiz também processo seletivo. Assim, a gente espera que a pessoa chegue bem vestida. Gente, isso não é que a gente tá carregando... É a comunicação não verbal, Exatamente. Né? Comunica, a gente não quer que seja arrastado décadas e décadas. Não é isso que a gente quer. A gente não quer que você chegue de terno e gravata. Mas, poxa, vai bem apresentado. Já teve gente que foi no meu escritório fazer processo seletivo de chinelo. Sem condição. É complicado. Aí vai muito bem na prova, mas eu acho que vai vir trabalhar no meu escritório de chinelo. Eu não vou contratar. Eu não vou estar no meu escritório, vai chegar um cliente, vai fazer o quê? Vai ver aí entra aquilo, né? Tem muita gente... O professor Cristiano, do G10, meu mentor, ele fala algo que é muito real. Ele fala assim, tem muito advogado bom tecnicamente... catando latinha. Exatamente. Tem muito advogado bom tecnicamente que não consegue se vender no sentido de se apresentar. Comercial. Não consegue comercializar o seu serviço, e aí não no sentido mercantil, mas de branding, de marca pessoal. Exatamente. E tem estudo que comprova que a pessoa ela já tem uma primeira opinião de você nos 3 primeiros segundos. Então, se você chega de chinelo... Pode ser a melhor prova técnica, não tem como. Não tem condição. E aí, eu falo isso. E você sabe, eu sou muito classista. Se tem um advogado mais classista nesse mundo, sou eu. Porque pode chegar qualquer um. Ah, doutor, porque o meu advogado não tá dando atenção pro meu processo. Eu falo, minha amiga, chama seu advogado, conversa com ele. Não vou pegar o processo, converse com ele. Além de ser ali uma infração ética que a gente comete, ficar fazendo isso, eu acredito no potencial do colega. Eu não vou passar a perna no colega porque... E eu vou te falar mais. Não é falando aqui algo que é história para boi dormir, não. Tem espaço para todo mundo. Tem espaço. Gente, quem sabe trabalhar tem espaço para todo mundo. E eu digo o seguinte, costumam falar assim, mas tem muito advogado.
Gente, advogado trabalha com o quê, doutor Juan? Com problema. Será que diminuiu o número dos problemas? Pelo contrário, tem problema entre advogados. Então, se os advogados arrumam um problema entre eles, a gente tem trabalho. Exatamente. Né? É só saber como enxerga. A forma como você enxerga o mundo, isso muda o jogo. Se você enxerga o copo meio cheio, isso muda o jogo. Se você enxerga o copo meio vazio, isso muda o jogo. Então, a gente precisa se atentar para isso. Aproveitando esse feeling, né, que o Dr. Juan tá falando aqui de ética, de disciplina, de conduta, preciso dizer, Dr. Juan é mentor. Ele criou um método, que esse método aprova consideravelmente, né, os candidatos à prova da Ordem dos Advogados do Brasil. Exatamente. Se você, assim como eu, aqui vai um jabá gratuito, ele nem tá sabendo, chega a estar constrangido. Mas se você, assim como eu, talvez já tentou uma vez e não conseguiu, pois não consegui de primeira, né? Com o método RG, né? Método RG. Funciona. E são poucas vagas, eu nem sei se tem, mas estou falando aqui, tá? Para o 47º exame da OAB que vai acontecer em agosto, já esgotou. Já Mas a gente vai lançar uma nova turma ali em setembro para o final do ano. Mas é maneiro você falar. Conta como chegou nesse lugar, né? Porque é muito louco, porque é tudo atrelado à minha história, né? Eu me formei em 2019, dezembro de 2019. Aí apresentei o TCC em janeiro de 2020. Logo depois veio o quê? Pandemia, em março. Inclusive, fui um dos primeiros do Rio de Janeiro a pegar Covid. Fiquei malzão na época. E quando eu entro a pandemia, e eu, obviamente, o maluco da galera falou assim, vou deixar pra fazer a OAB depois do TCC. Meus amigos todos fazendo antes, depois fazer TCC. Eu falei, não, vou fazer o TCC primeiro, depois eu vou fazer a OAB. Aí fui lá, me ferrei. A prova da OAB só foi acontecer depois, em 2021, em junho. Uau! Eu fiquei 1 ano e meio, que foi o período que eu já narrei aqui pra vocês, que eu vendi bolo, trabalhei em outros lugares. E a gente não pode parar, não tem o que fazer, tem conta pra pagar. As contas chegam, né? As contas chegam. E dentro desse período, quando eu fui fazer lá em 2021 a prova da ordem, o exame da ordem, eu não passei de primeira. Nesse primeiro eu não passei. E eu falei assim, cara, o que eu errei nesse período? Porque óbvio que a gente deixa de lado o estudo e tudo mais. Eu falei assim, o que eu errei? E fui mapeando a prova. Já tinha comprado inúmeros cursinhos e tudo mais, e eu fui mapeando a prova. Eu falei, opa, isso aqui dá pra fazer assim. Opa, isso aqui dá pra fazer dessa forma. Existe um padrão, né? Existe um padrão. E eu falei assim, cara, não vou estudar por cursinho, eu vou estudar por mim. Parou de estudar por curso. Parei de estudar por curso, estudei por mim, que foi onde eu desenvolvi esse método, que na época não era um método, ainda era um modelo de estudo. Deu certo, foi aprovado de 37 que eu fiz em um, no outro eu fiz 54. Uau! Fiz 54 pontos. Então, assim, foi uma evolução muito grande. Caramba! Fui pra segunda fase da OAB. Aí não passei de primeira na segunda fase, mas aí na segunda fase fui lá e foi aprovado. Na repescagem foi aprovado. Então, assim, eu desenvolvi... Aí, durante esse período de 2021 pra cá, eu falava com um amigo meu, aí, quer fazer? Tem aqui um cronograma pra você fazer, quer Até cumprir? como um teste pra ver, será que foi uma sorte ou é um método? Doutor Frederico, meu sócio. Olha, foi. Teu sócio veio desse método. E passou de primeira, né? Acertou também 50 e poucos pontos da primeira e depois fez segunda fase e passou direto. Caramba! E aí depois minha irmã usou esse método. Gente, por que eu não conheci esse método antes? Aí minha irmã usou, outros amigos usaram, eu só divulgava assim pra conhecidos, aí um foi indicando pro outro. Hoje a gente já conta com mais de 100 aprovações. Uau! E aí eu divulguei agora uma mentoria, a última mentoria gratuita, que foi agora, né? Aí a gente tem um grupo aí seleto aí que vai fazer, que eu estou fazendo acompanhamento. Mas aí em agosto gratuita? Gratuita. E aí agora em agosto já estou pensando na comercialização dele, porque eu já tenho agora a base e funciona. Exato. Entendeu? Aí a gente já está pensando. Mas o método RG, justamente sobre questão de autoridade, até para você levar para outros, porque isso aí possivelmente vai virar uma empresa, para você aprender o que você faz com o seu brand, a sua marca. RG são as minhas siglas, Juan Guimarães. Uau. RG, quando você lembra de RG, você lembra de identidade. Eu tava pensando aqui agora. E quando a gente pega a nossa OAB, pra você que vai pegar a sua OAB... É uma nova identidade. É uma identidade. Eu só ando com a minha carteirinha da OAB agora. Uau. Então, o método RG, sua OAB, sua identidade. Então, eu já criei o briefing antes. Caramba. Da gente fazer esse jogo de palavras. Isso chama atenção. Claro que chama. Isso chama atenção. Parabéns. Entendeu? Olha, tá vendo que é fora da curva? Gente, não basta ser brilhante como advogado, como empreendedor, como mentor. Né? E eu costumo dizer o seguinte, o Juan, aquilo que nos causou dor, quando a gente supera, isso nos dá um lugar de fala absurdo para auxiliar outras pessoas que estão passando por essa dor. E quando eu falo dor, gente, só quem já foi reprovado na OAB sabe do que eu tô falando. Nossa, é debaixador. Caramba, você sai daquela prova.
Não, sem saber do resultado ainda. Você já sai da prova destruído. Assim, não tem um... Eu fui acompanhar, o meu marido, ele fez prova, né, pra OAB, e aí eu fui acompanhar e fiquei sentada esperando o horário dele sair. Não saía um sorrindo. Ninguém. Era só abatido, destruído dali pra baixo. E teve uma que saiu carregada, ela saiu desmaiada mesmo. Então, assim, já é uma prova que pesa. Pesa, é cansativo. Você estuda, se prepara, cria expectativa, tem que lutar contra a sua mentalidade mesmo. Chega uma reprovação, é pesado. E às vezes uma reprovação por um ponto. Eu tinha tirado 37 na minha primeira. Faltou 3 pontos. 3 pontos. Como que a gente se sente? Derrotado. Eu tenho mentorados que, depois que vieram pra mim, falaram, doutor, eu tô querendo desistir, acertei 39. Não é mais pra mim. Já é a terceira vez que eu faço é 39. Eu falei, calma. Depois foi lá, usou e foi aprovado. Com 50 e pouco, 60. Tive aluno de 67 pontos. Que isso? 67 pontos. Então funciona. Funciona. Prestem atenção, acompanhem Dr. Juan Guimarães, Funciona. muito em breve aí sua aprovação. E eu tenho muito orgulho, o Dr. Juan, porque a gente pode passar pela vida e ganhar dinheiro. Sim. Ou a gente pode passar pela vida e fazer um legado. Dinheiro, ele é bom para quem ganha. Legado é o impacto que você traz na sociedade. Então, você conseguiu transformar, né, a sua reprovação num método, aplicou em diversas pessoas, viu que funciona e agora está ajudando outros colegas. Parabéns por esse olhar. Depois é a questão de ser classista, né? Você é classista até com quem ainda não chegou na classe. Eu amo ajudar. Mas vai chegar lá. Eu amo ajudar a nossa classe. E vamos falar agora sobre gestão, porque convenhamos. Papo de controladoria. Não, papo de controladoria. A gente está conversando da trajetória, a gente precisa falar de gestão. Com certeza. Né? E a gente se conheceu comigo sentada nessa cadeira, né? De Foi. controller de um escritório e acompanhando ali o teu processo seletivo. Quando você olha para a sua trajetória, em especial agora onde você está, como eu chamo de empresário do direito. Sim. Porque quando a gente tem essa mentalidade de advogado, é uma mentalidade de operador. Eu faço parte do processo de uma esteira, de uma linha de produção. Agora, quando eu tenho essa mentalidade de empresário, eu tenho uma visão macro do meu negócio. Em que momento entrou a gestão estratégica? Em que momento entrou esse olhar de controladoria? Por favor, compartilha com a gente. Quando a gente é jovem advogado, quando está no início da carreira, a gente tem essa questão de o eu escritório. Igual já foi falado aqui, né? Eu falo eu keep, né? É o eu keep. Eu faço tudo. Então é eu que faço a petição inicial, é eu que distribuo, eu que faço o acompanhamento, eu que respondo o cliente e eu que controlo o prazo. Que é o que dá dor de cabeça. Isso dá uma dor de cabeça enorme. E aí, eu cuidava dessa parte, né? Do lá no escritório do controle jurídico. E foi quando começou a ter, e acontece, pessoal, não adianta que você vai falar que você vai ser perfeito, mas não vai. Começou a ter perdas de prazo, inclusive comigo. E eu falei, cara, não tá dando mais, até conversei com o meu sócio. Muito obrigada por essa honestidade. Tem que ser honesto, não adianta falar. Porque, gente, acontece. Acontece. Óbvio que a gente trabalha para que nunca aconteça, né? Mas é o que você faz a partir do erro, não o erro propriamente dito. Exatamente. Mas diga lá. E aí inclusive foi na mesma semana que você lançou a Controlol, a sua empresa. E eu lembro da mensagem que eu te mandei. Eu falei, já fecha logo. Ela, mas tu não tem sócio. Eu falei, não, eu vou dar um jeito, fecha logo aí. Não, deixa eu explicar esse cenário, pessoal. Eu divulguei a empresa, né? Nós temos uma empresa que se chama Controlol. A Controlol, ela é uma empresa voltada para escritórios de advocacia. A gente presta consultoria, treinamentos, enfim, em gestão e controladoria jurídica estratégicos voltados para escritórios de advocacia. E aí, quando eu postei nas minhas redes sociais, chegou a mensagem do Juan. Segura a minha vaga, não sei quanto não sei do que precisa, mas eu preciso de você. Foi mesmo. E eu fui, porque eu já conhecia seu trabalho, obviamente, sabia dessa questão do seu profissionalismo ímpar, né? E eu sabia que uma pessoa que está saindo de uma empresa muito boa, por sinal, para abrir o dela, ela tá apostando. E eu vou agarrar aquela profissional, pelo menos ali, pra tentar me dar uma fontinha do lápis ali pro meu escritório. Porque é uma baita experiência, né? E até isso pros jovens advogados. Você saber aproveitar as oportunidades. Saber em qual meio você tá. O time também. O time é muito específico. E aí foi quando a gente optou, né, pela contratação da Controlol. Também não estou fazendo aqui marketing, mas
Paloma sabe, a gente tava ali fora, já tava fazendo marketing Não, pra ela. a gente ali fora da sala do podcast, ele vem aqui que eu tô te vendendo ali, vem aqui. Vem cá, rapidinho. E assim, gente, depois eu falo isso pra todo mundo, pra todos os meus colegas, pra todos os escritórios que eu passo. Se não fosse essa empresa a controlar o de gestão, o escritório hoje não teria tido esse crescimento que a gente teve. A gente, em um ano, né, menos de um ano, a gente teve um crescimento absurdo. E só foi graças a isso. Por quê? Eu tiro o peso das minhas costas. Eu contrato, eu sei o valor de uma contratação, eu sei a contratação específica para aquele ato. E isso tudo agrega valor no seu escritório. Um ponto importante que você falou, só que eu quero trazer, eu agradeço por esse carinho, né, por esse reconhecimento, mas eu costumo dizer o seguinte: tem advogados e advogados, resultados e resultados. O professor é o mesmo, está na mesma sala de aula, dando o mesmo conteúdo, os alunos tiram notas diferentes. Exatamente. Então, não é só o professor, pelo contrário. Tem muito a ver com... É totalmente o aluno, né? Então, os frutos do que você... O que você colhe hoje, o Juan, você e o Dr. Frederico ali, tem a ver com o trabalho de vocês. Óbvio que a gente está aqui para facilitar e acelerar. Sim. Mas o resultado, sem dúvida alguma, é porque vocês pegam a semente e plantam. Tá? Então, por favor, reconheça. Porque assim, e no início foi doloroso, né, Paloma? Porque a Paloma ficava em cima de mim, vocês têm noção. A Paloma, o que a Paloma puxo a orelha. Ela puxava a orelha, falava, Juan, precisa que você lance isso, Juan, precisa que faça isso. E isso é importante, porque a gente, o brasileiro em específico, isso é empreendedor, e eu já até li uma matéria sobre isso, não vou me recordar onde, mas fala que o brasileiro, o empreendedor, ele tem essa noção de que ele consegue fazer tudo sozinho. E ele não dá o verdadeiro valor, de fato, para o CNPJ. A gente tem que aprender que a gente está ali... Eu posso ser o dono do meu escritório, o CNPJ está ali vinculado a mim, mas eu sou um mero funcionário do meu escritório. Você é um CPF que trabalha ali dentro. Exatamente. Então, ali é uma terceira pessoa que está ali, eu tenho que respeitar aquela terceira pessoa, que é o CNPJ no caso, e eu tenho que saber as contratações ali para que aquilo ali flua e saia de mim. Que aí eu consigo ficar mais livre, que é o que aconteceu. Eu ia falar isso agora. Outras coisas. Acho que uma das primeiras falas que a gente teve na consultoria foi essa, né? Exatamente. Eu falei assim, olha só, até falei isso pro Dr. Frederico. O meu principal objetivo é soltar o Juan. Porque o Juan, ele é uma potência. E eu sempre falo isso, né? A gente contou aqui um pouco da trajetória dele. Não posso deixar o Juan preso em 4 paredes de um escritório contando prazo, se ele é o cara que vai fechar contrato lá fora. E eu posso dizer com muita alegria, você tem fechado bons contratos lá fora. Então, compartilha sobre essa trajetória de sair da cadeira de contar o prazo, porque muitos sócios, o Juan, têm essa resistência de não, o prazo, eu não posso delegar, meu Deus do céu. Não confia, né? Acaba não confiando. Como é sair da cadeira desse operador que conta prazo e não pode deixar de contar o prazo para a liberdade de fazer o teu negócio crescer? Eu vou falar exatamente por mim. A gente botou um marco, né, lá no escritório, que seria dezembro, seria o último mês que isso aconteceria. Em janeiro a gente faria essa contratação de uma controller jurídica para o escritório que nós fizemos. E eu, assim, foi um peso assim, de 80% saiu das minhas costas. Não tem, eu ensinei, fiz toda a preparação, o Dr. Frederico também, a gente fez toda a preparação com a pessoa ali, com a colaboradora. E, cara, assim, é surreal, porque você consegue desenvolver outras coisas e até ter o seu olhar mais crítico para outros pontos que estavam sendo defasados ali no seu local de trabalho, né? E no meu caso foi específico porque eu consegui mais liberdade. E advogado com liberdade, ele consegue fechar bons contratos. E eu costumo dizer o seguinte, é uma frase, eu não sei de quem é para poder trazer os créditos, depois eu vou até pesquisar, que diz assim, se você só tem tempo para trabalhar, você não tem tempo para fazer dinheiro. Exatamente. Então, quando o advogado entra nessa roda do hamster de trabalhar, você não faz dinheiro. Você recebe o que vem de indicação. Sim. E vive da indicação e de cumprir prazo e tolera essa advocacia de que é exaustiva. Pera. Não é assim. Tem que parar, olhar de cima para ter método, né? Exatamente. E fluiu. A gente fez uma contratação, a pessoa consegue dar conta dentro do horário de trabalho dela, não fica nada acumulado, não leva nada para casa, tá fluindo. Graças ao bom Deus, não perdemos nenhum prazo até hoje. Tá vendo só? Então, assim, e tá mais leve. Qual é o preço da liberdade? Não tem. Não tem preço. Não tem. Você conseguiria facilmente estar aqui numa quinta-feira à tarde, gravando um podcast em São Paulo,
Tranquilo. Se falasse 6 meses atrás pra mim, eu ia falar que Ia falar, não tem como. não tem como. Eu lembro quando a gente começou, que eu falava, Juan, a gente vai tirar essas planilhas avultas. Ele falou, mas agora não. Eu falei, Não tem como, não deixa tem eu quieto, como. não tem como, deixa eu quieto aqui. Mas conseguimos tirar. É. Conseguimos implementar um sistema, conseguimos implementar Hoje vocês conseguem ter até o valor. olhar do financeiro, né? Sim, a gente não tinha esse controle do financeiro. E a gente botou um marco, não, a partir de agora a gente vai ter um controle do financeiro. E a gente começou a ter uma saúde para o escritório. Né? Esse método exaustivo que foi criado, que igual você comentou agora, não é saudável. E assim como você falou, né, Juan, de que foi posto na nossa cabeça essa visão do advogado barbado, né, ali com a sua maletinha, também foi posto na nossa cabeça de que a advocacia é isso. É o extrato da exaustão. Você fatura no limite do que você aguenta. Gente, Não é isso. essa conta não vai fechar. Não é isso. Dá para, através da liberdade, né, você enxergar como empresário e empreender no seu negócio jurídico. Esse é o ponto. Eu costumo falar, até para os jovens advogados, que muitos dos jovens advogados eles não têm esse tipo de pensamento estrategista. Vejam bem. Ou as meninas lá no escritório, que a gente tem uma contratação muito maior de mulheres, elas falam que eu sou um Tasmania. Eu não posso ficar parado no mesmo lugar. Eu concordo com elas. Eu sou um Tasmania. Eu tenho que estar em movimento. Em movimento. Eu tenho que estar na rua. E o meu sócio fala que eu sou um estrategista de xadrez. Eu tô aqui, mas eu já tô com planos para 2030, 2032 e sabendo o que eu vou fazer. E da onde eu tenho que estar seguindo pessoas de ciclo, que aí eu já mudo a minha estratégia. Presta atenção nisso. Eu já saí do operacional. Quanto tempo tem que você saiu do operacional? Já tá acelerado Janeiro. assim. Eu saí em janeiro do operacional. Estamos em maio. Então, estamos em maio. São 5 meses. E eu falo com orgulho que a gente conseguiu fechar um dos maiores contratos que muitos escritórios grandes não conseguiriam fechar. Uau. Eu não posso dar nomes aqui nem nada, mas assim, Paloma sabe, no íntimo. E por quê? Porque eu segui pessoas. Você teve estratégia. Eu tive estratégia de estar em ambientes que iriam me favorecer. A imagem conta bastante. A gente falar aqui que imagem não conta, a gente vai estar mentindo. A imagem conta bastante. E você se portar para esse tipo de público. Qual é o meu público? Meu público são pessoas que eu falo aqui de INSS porque é o que está vindo na minha cabeça. São pessoas voltadas para benefício de INSS. Cara, você já pensou em fazer, sei lá, um mutirão de uma ação social? Faz uma parceria com o vereador, vai fazer uma ação social, oferece seus serviços, consulta gratuita ali, jurídica, e você ali pode talvez ajudar uma pessoa. Né? Serve. Vai aonde está. Você acha que no seu escritório vai chegar a BPC Loas para você todo dia, auxílio maternidade? Onde é que está esse pessoal todo dia? Onde é que está esse pessoal? Eu quero advogar para empresários. Onde os empresários estão? Eu quero advogar para condomínios, que a gente tem bastante condomínio lá no escritório. Ou quais são os eventos que eu tenho que ir para ter esse bom relacionamento? É isso aí. Estratégia. Procura estar. E você só consegue estar livre se você tiver saído do... até legal essa tua fala agora sobre condomínio, tá? É bem atípico eu mandar mensagem no final de semana, né? É bem atípico eu ligar para as pessoas. Então, quando eu mando, as pessoas me respondem, eu acho, sabe? Porque falam assim, não, peraí, ela não costuma me demandar. Daí eu mandei mensagem pro Juan no final de semana. Falei, Juan, tô precisando de ajuda. Desculpa falar de trabalho no final de semana. Ele, minha amiga, eu estou aqui, ó. Ele estava numa associação de um condomínio. Gente, é onde está o cliente. Então, essa estratégia, né? O jovem advogado precisa desenvolver. Precisa desenvolver, precisa ter. Você não vai ter ali muitos sims, tá? Isso é importante falar, porque parece que hoje em dia, isso eu falo de qualquer tipo de geração, até as pessoas mais velhas, elas estão com uma síndrome de levar não e fazer com aquilo, remoer aquilo. De vitimismo, assim. E tá muito grande isso. Eu percebo isso até em relações interpessoais que eu tenho por aí. E o que acontece? Cara, o não tu já tem. Tu só vai mostrar pra pessoa que você tá empenhado aquilo. Quantos contratos eu já fechei meses depois da pessoa voltar, eu falo assim, caraca, não, conversei com outros profissionais, eu gostei mais de você, quero fechar com você. Eu tenho um cliente, eu nunca vou me esquecer, isso me marcou, da consultoria, que ele falou assim, Paloma, e ele é bem serião assim, né? Ele falou assim, Paloma, já passei por muitas consultorias. Quando ele começou a frase assim, eu... Será que vem, sabe? Já passei por muitas consultorias. E ele foi trazendo diversas consultorias que eu, inclusive, respeito bastante. Claro. Aí ele falou assim, mas a sua me entrega resultado. Exatamente. É por isso que a gente trabalha. Com certeza. É aquilo que você falou assim, a advocacia,
puxa, será que é muito advogado? Será que não tem espaço? Tem espaço. As pessoas vão se conectar com você e elas vão permanecer pelo resultado que você entrega. Não apenas pelo esforço que você empenha, mas qual resultado você está trazendo, né? Exatamente. Então, essa tua fala me trouxe à memória essa cena. Mas, Juan, a gente falou da tua trajetória, né? E fico muito orgulhosa disso. Mas quais são as áreas de atuação hoje do teu escritório? Inclusive, a gente está gravando esse podcast. Eu sei que você já tem a reunião de negócios para seguir. Tem então, um leilão de imóveis daqui a pouco. Um leilão de imóveis. Então, compartilha um pouco com a gente. Hoje a gente começamos, né, quando a gente abriu o escritório, em 2 áreas. Né? Eu ali com direito do passageiro aéreo e meu sócio com a questão de arrematação e assessoria de leilão de imóveis. Só que vai desenvolvendo, o escritório vai desenvolvendo, vai ganhando força e a gente consegue ali abranger outras áreas, né? Então hoje o nosso escritório está quase um full service, né? Legal. Então tá quase isso. Hoje a gente tem ali a área de atuação em várias escalas, profissionais especialistas em cada escala. Então a gente tem trabalhista, previdenciário, família. Algumas a gente faz parceria com outros colegas que confiam no nosso trabalho, a gente confia no trabalho do colega, né? A advocacia não precisa ser uma concorrência, né? Não precisa concorrência. Eu tenho parceria hoje com uma advogada fantástica de direito de família, ela sabe de quem eu estou falando, que ela me entrega resultado. É isso. Eu confio perfeitamente no trabalho da doutora. Então, assim, eu saber que um cliente meu, que já teve uma demanda comigo, e ele vai me procurar para fazer um caso dele, de família, de divórcio, qualquer coisa, e dar a ele a oportunidade de conhecer essa profissional que está atrelada ali ao meu escritório, eu estou oferecendo para ele mais um serviço, com mais um qualidade. Ticket, com mais qualidade. É que às vezes a gente tem essa visão de que se eu não ganhar 100% não vale. Exatamente. Gente, você ganha mais se você dividir, né, as forças ali na parceria. Isso é então, muito importante. Hoje o escritório está nesse modelo, né? Nesse modelo. Aí hoje eu saio, tem a atuação forte no direito passageiro aéreo né? Meu sócio está forte na atuação de leilão de imóveis. Mas hoje eu me vejo muito mais como fechador de contratos. É isso aí. Eu tô na rua. É isso. Eu tô na rua, eu tô fechando com empresa, eu tô fechando com condomínio, eu tô fechando assessoria previdenciária, eu tô fechando processo trabalhista de bancário. Outro dia eu fechei no banco. Foi lá, não vou em banco, não vou em agência, eu fechei o gerente. Não! Como foi isso? Peraí. Eu cheguei lá, tava conversando, sempre vou muito bem vestido e tudo mais. Aí eu já aproveitei, vejo que a pessoa tá bufando assim, oi meu amigo, o que aconteceu? Aconteceu alguma coisa? Quer uma aguinha? Eu sempre tô ali, quer uma aguinha e tal. Não, você é advogado? Quer uma aguinha, ó, servindo. Servindo, sempre. Não, você é advogado? Eu falei, sou e tudo mais. Não, porque aconteceu isso, tá acontecendo isso. Eu falei, meu amigo, temos solução, calma. Aí já coloco pra pessoa várias coisinhas na cabeça dela. Eu falei, isso aí pode ser inclusive uma burnout que você tá desenvolvendo por conta aqui do trabalho, toma cuidado. E a gente vai fechando, E aí eu consegui agregar valor a um gerente de banco, que, desculpa, pra minha visão, pra quem veio do zero, pra quem não tem berço de ouro, eu tenho um cliente que é gerente de banco, Sim. E dele já veio outras indicações. Tá vendo só? De outras pessoas, de outras agências que estão passando por isso. Porque o ciclo dele é aquele e ele confiou no meu trabalho e tá me indicando. E quando você faz bem feito o seu trabalho e você gera resultado para uma pessoa, esse raio expande. Expande. Né? Então, às vezes, a gente tem essa visão limitada, pensando, não, é só um cliente. Não é. Esse cliente tem família, tem amigos, né? Tem uma rede de contatos. A gente chama de teia de contatos lá no escritório, né? Essa teia de contatos vai um indicando o outro, que indica o outro, que indica o outro. Obviamente, a gente também não pode falar aqui que a gente vai sobreviver de indicação. Sim. Não é isso. Mas eu prefiro falar no escritório que eu agrego valor ao meu cliente. É isso. Como é que eu agrego valor ao meu cliente? Eu tô aqui, mas eu tô aqui. Será que o benefício da Dona Maria foi deferido? Será que o recurso vai ser aceito? Você se importa, né? Eu me importo. Porque não é só mais um processo. É o processo da vida daquela pessoa. Até essa tua fala com o gerente do banco, eu percebi isso. Você quer uma água? Calma, eu entendo, mas olha, tem solução. Então você acolhe a dor do outro. Você tem que acolher. Somos seres humanos. É isso. Se fosse outra pessoa, estaria ele só interessado no caso dele. Não é assim que funciona. Ou talvez nem teria esse olhar humano para aquela situação, sabe? Então, acima de tudo, somos profissionais, somos empresários do direito, mas acima de tudo também somos seres humanos. A gente tem que abraçar, porque as pessoas nunca vão procurar um advogado se não tiver uma dor. É isso. E a gente ajuda a dor daquela pessoa. Ontem eu tava... Nossa, Rua, muito boa essa tua fala. Ontem eu tava conversando com uma pessoa e a pessoa falou assim, nossa, mas é só problema na tua agenda? Eu falei, mas eu sou paga pra isso. Se não tiver problema, eu não tenho trabalho. Né, Rua? Então, assim, uma outra crença que eu queria que você, a gente já caminhando pro fim ali, que você compartilhasse com os colegas, principalmente com os jovens advogados, é que eles pensam o seguinte, não, primeiro eu preciso crescer para depois eu pensar em como gerir, para depois eu pensar em organizar um fluxo de trabalho.
E o que eu mais enxergo hoje são escritórios que cresceram, porque crescer é consequência de quem se dedica, é natural, mas que cresceram sem organização, escalaram sem organização e hoje em dia estão quebrando. Exatamente. Por quê? O sócio está esgotado, está trabalhando naquela rotina insana, não tem tempo para qualificar a equipe, para Nada. montar método, para montar fluxo, para usar sistema. Então, eu queria que você dissesse, né, para quem está assistindo, qual é a tua recomendação? Qual é a tua visão sobre trazer a gestão desde o começo? Eu acho isso, assim, muito importante porque eu acho que até problemas de saúde que eu até desenvolvi por conta disso seriam evitados se eu tivesse feito isso lá atrás. Problemas de saúde que ele desenvolveu tem 3 anos de 3 advocacia. anos de advocacia. Obviamente, tudo sendo cuidado, não vou Sim, bater né? de porta, não. Deus o livre, pelo amor de Deus. É Não, até por isso que a gente tá trazendo essa liberdade para exatamente, você. mas assim, Mas tem que ser falado. tem que ser falado. Essas coisinhas, as Não pessoas... dá pra romantizar. Não dá. Não dá. E eu falo até com o meu sócio, se a gente tivesse escalonado antes de forma correta, metade dos problemas que a gente teve, a gente não teria tido. É isso. Então, eu até falo pra você, Paulo, Uhum. queria que você, até desejando, queria que você saísse da tua empresa antes pra ter lançado antes, que eu teria te contratado antes. Porque você tem que se planejar. Tem aquele ditado, melhor feito do que mal feito. Ou é mal feito, feito, igual o Harry Potter, mal feito, feito. Não é assim. Você tem que ser organizado, né? Se você possui um fluxo, você vai conseguir lá na frente escolher mais frutos. É isso. Né? Antigamente que eu falo assim, na minha advocacia, eu acumulava diversas funções. E se hoje eu parar pra Sentava em pensar, várias cadeiras, né? Porque a gente desenhou, lembra desse sim, dia? A gente desenhou o organograma e colocou onde o Juan estava sentado. Em todos. Todos. Eu estava sentado no comercial, estava sentado no receptivo, eu estava sentado no fechamento do contrato, estava fechado no prazo, estava sentado em tudo. Então, assim, e isso é a realidade da maioria dos advogados. Sim, é assim que a gente começa, né? É assim que a gente começa. Então, assim, o importante é você não se permitir ficar nisso. Entendeu? Nem que não seja para contratar um control da vida, né? Sim. Que eu super recomendo para todo mundo que eu passo. Mas, cara, investe num sistema. Investe num sai da tua planilha, igual eu saí da minha. Investe num sistema. É isso aí. Investe numa contratação de uma pessoa qualificada. Treina aquela pessoa, que não adianta me cobrar se você não ensina. Exatamente. E se você não tem tempo para ensinar porque você está no meu escritório, você não pode depois cobrar da sua equipe. E quando você não forma quem está contigo, é um problemão. Problemaço. Porque quando você não forma quem está contigo, perde o DNA do seu CNPJ e vira o DNA mesclado que aquela pessoa inventou. Exatamente. Então é um ponto muito importante. E aí as culturas começam a se chocar. Você tem a cultura do escritório e você tem a cultura do funcionário. O funcionário ele tem que estar adequado à cultura do escritório, que foi algo que você passou pra gente. É isso. E se eu deixo seguir, a cultura a ser implantada no meu escritório vai ser a cultura do colaborador. E a cultura não é aquilo que você diz, é o que você permite e o que você tolera. Exatamente. Doutor Juan, muito obrigada por essa entrega. Eu que agradeço. Eu gostaria que você encerrasse esse nosso podcast, que por mim eu continuaria muito mais, né? Mas eu queria que você encerrasse esse podcast com um direcionamento mesmo para o jovem advogado, ou até para aquele que está tentando passar na prova da OAB, de que é possível. Se foi possível para você, pode ser possível para ele. Eu queria que você trouxesse uma dica assim de ouro. Olha, se você pudesse olhar para o Juan do passado, o que você diria para o Juan do passado? Eu posso falar de direção Claro, pra por câmera? favor. Eu tô gostando daquela câmera. Para quem não passou ainda na prova da OAB, no exame da OAB, não desista. Vejo pessoas desistindo ao longo do caminho, largando, indo tentar outras profissões, fazendo outras faculdades. Não desista. Se você está ali, se você se formou, você tem potencial para passar. Direcione seus estudos e você com certeza vai passar para depois você entrar na nova etapa que é a advocacia. Você que é advogado, se formou tem 1, 2, 3 anos, pegou a prova da OAB, passou na prova da OAB por agora, pegou a sua carteira da ordem, o que eu tenho para falar para vocês é organização, isso é muito importante. Perseverança. Ninguém consegue nada do dia para a noite. São obstáculos, são desafios. Durante desse período, pessoas da sua família adoecer, vai acontecer problema, vai chegar uma conta, tu vai bater com um carro, vai acontecer diversas coisas. Acontece, mas não desista. Porque se é o teu sonho, ter o seu escritório, busque. E a terceira
dica assim super importante que eu falo para todo mundo, até falo para todos os colaboradores que passam lá pelo escritório. Saibam que você está lidando com vidas. A gente não é médico, a gente não é operador ali da medicina que vai salvar uma vida, mas muitas das vezes a gente está lidando ali com a vida da pessoa. Então, se você se empenhar ou tiver uma equipe que vai saber lidar para aquela demanda, vai ter gratidão eterna dos clientes para você. Vou só comentar aqui, antes de a gente encerrar, um caso que aconteceu comigo agora no Dia do Trabalhador. Por favor. Teve uma conhecida minha que já não falava comigo há muito tempo, mas ela falou assim: Juan, meu pai está internado em um hospital desde o início de abril. Caramba. E ele está com um problema oncológico, eu não consigo a transferência dele. Isso ela mandou mensagem no dia 1º de maio. Acho que foi uma sexta-feira, se eu não me engano. Foi sexta-feira. Foi uma sexta-feira. Ela mandou mensagem, era 5 horas da tarde. Ela falou, não confio mais em outra pessoa. Eu não falava com essa menina há muito tempo. Não confio mais em ninguém. E eu te acompanho, eu sei que eu preciso disso. Você me ajuda? Eu peguei meu celular e falei, minha amiga, não se preocupe. Ela me fala até quando você vai cobrar. Eu falei, não se preocupa com valores. Vamos tirar seu pai daí, vamos jogar ele num hospital especializado para ele fazer o procedimento dele. Tentei plantão noturno, fui em Mesquita de madrugada, que era o plantão que estava ocorrendo no dia. Sem nenhum pix na sua conta. Nada, fui em Mesquita de madrugada porque eu estava na cabeça. Aquele homem tinha até mosca no leito dele, para você ter uma noção que eu juntei. E infelizmente você vai lidar com desafios. Conversei, despachei com o assessor, porque o magistrado não estava ali presente, o magistrado do plantão, mas foi super recepcionado pelo assessor e pelo e-mail que estava ali disponibilizado do magistrado. Não posso falar disso. Mas o magistrado entendeu por não dar a liminar. Caramba. Mandei mensagem, porque é importante você ser verdadeiro com o cliente. Mandei mensagem 6 horas da manhã para cliente, no sábado. Falei, não consegui. Ela em prantos falou comigo. E agora o que eu vou fazer? Eu falei, não se preocupe, eu vou tentar de novo. Fui no plantão do final de semana, lá no centro do Rio. Cheguei lá, sem nenhum real na conta. O que o cliente me pagou, né, no caso. Tem que ter recebido do cliente. Cheguei lá e falei assim, a situação é essa. Já tem um processo distribuído que foi negado no plantão de ontem. No plantão do feriado. Você me orienta. E não tem medo de perguntar. Eu falei com a servidora, você me orienta. Eu distribuo um novo, eu peticiono dentro do mesmo processo. E a servidora falou, pode distribuir um novo, coloca só a informação desse processo que a gente vai certificar e vai mandar para a magistrada. Fui, peguei ali, arrumei um local ali, fiz ali mesmo, protocolei. Um sistema péssimo. Deus sabe como. Olha, essa é uma pauta que eu vou te falar. Uma pauta que poderia ficar aqui horas falando. Mas enfim, protocolei, eu sei que eu consegui protocolar, era meio-dia mais ou menos. Meio-dia do sábado? Do sábado. 1h15, eu não esqueço esse horário. 1h15 foi deferida a liminar. Mandando ser transferido para o Pedro Ernesto, que eu acho que é o hospital da UERJ. Excelente, inclusive. Que tinha lá. Bem elogiado, né? Exatamente. E foi aplicada uma multa de 200 mil, caso não fosse cumprido em 5 horas. Caramba! Foi feita a transferência. Eu tô arrepiado. Foi feita a transferência. Até te mostrei esse processo. Foi feita a transferência. E ele conseguiu ser transferido na segunda-feira. É um processo que vai rolar em uma multazinha que eu ainda vou trabalhar em cima disso. Meu Deus. Mas ele foi transferido na segunda-feira, me mandou foto. E depois foi até a filha dele, que é essa minha colega, me mandou um vídeo dele agradecendo. Nossa. Paloma, não tem maior preço do que você escutar e você saber que você ajudou uma pessoa. Ele vai fazer os tratamentos médicos dele que ele precisa fazer, as coisas que ele precisa fazer. Mas você ter gratidão no seu coração e falar assim, caraca, eu ajudei aquela pessoa. E beleza, renunciei ali um final de semana, talvez ali com a minha companheira ou com a minha família. Mas Deus botou no meu coração que eu tinha que fazer aquilo, senão ela nem teria me procurado. Já cobrei os honorários, já me pagou. Em nome de Jesus, o Estado vai me pagar muito mais. Mas eu sabia que eu fiz a minha parte e não desistia, porque muitos profissionais desistiriam no primeiro. E eu fui lá e fiz, e ele foi transferido, tá bem, tá tudo certo com ele. A persistência aí. A persistência. E eu não sou especialista em direito médico. Olha isso. Mas eu não poderia deixar aquela pessoa naquela situação, naquele momento. Sabe? Então, assim, você vai renunciar a uma saída sua ali. Eu fiquei a noite toda da sexta-feira fazendo. É se importar, Você se importar? Você sair de madrugada da sua casa no perigo para ir em um local para tentar despachar com o juiz do plantão? Aí eu volto a falar o seguinte, é muito advogado. Mas será que todos se importam? Exatamente. Dá para se diferenciar. É só ser humano. Ser humano. Muito obrigada, Juan. Eu que agradeço. Muito obrigada. Que quase privilégio. Eu preciso encerrar por esse motivo. Olha, muito obrigada. Eu queria agradecer primeiro a Controlol, em específico a empresa que, se não fosse a Controlol, não
Seria assim, o escritório não seria nada do que está evoluindo hoje, do que já é hoje. É uma honra. Então eu agradeço muito a você e toda a sua equipe, que assim, é de prontidão, qualquer coisa que a gente pergunte, desde o financeiro até as pessoas que respondem e fazem reuniões. Então eu agradeço demais mesmo e agradeço a você como pessoa, porque a gente sempre se cruza aí nos nossos caminhos, mas eu faço questão de falar que vocês são meus amigos e eu tenho a honra de ser advogado da doutora Paloma, tá? Aquela que me manda as demandas dela. Exatamente. Olha, de madrugada às vezes, né? Essas questões de aeroportos da vida. Da vida, ela me manda tudo. Porque eu sei que eu posso confiar. Muito obrigada, doutor Juan. É um privilégio, tá? viu, te servir e ter programa. você não só como cliente, mas como parte ali da minha roda estreita de amigos. Muito obrigada. Agradeço. Muito tá? obrigado, Todo sucesso. Tá? Amém. Muito obrigado. Muito obrigada, pessoal. Esse foi o Papo de Controladoria de hoje. Comente aqui embaixo qual foi a parte que você mais gostou e esteja com a gente no próximo podcast. Tchau, tchau. Pessoal, tchau.